A pergunta mais frequente que nós temos até agora recebido é como fazer para conseguir ter lucro com o lixo eletrônico. Bom, primeiramente, você que extrai o ouro do lixo eletrônico ou a prata, eu digo para você que nem perca tempo, né, extraindo materiais de placas a qual não vai ter uma quantidade de ouro que vai beneficiar você. Por exemplo, existem no mercado placa pesada, a placa intermediária e placa leve, tá? Essas três placas, se você encontrar, se você compra esses tipos de placa, você tem que observar se ela tem uma grande quantidade de chip que vai compensar extrair o ouro deles, ou se eles têm uma grande concentração de banhados de ouro, ou seja, pinagens, ou a placa tem um banho de ouro, alguma coisa assim que vai compensar você estragar ela. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes esses tipos de placa eu trabalho dessa forma. Eu sempre abri isso no meu canal. Algumas pessoas sempre perguntam a mesma coisa, mas eu sempre passo a mesma ideia. Sempre estou passando a mesma coisa, sempre. Como que eu trabalho com lixo eletrônico para poder ter aí ganhar dinheiro com ele, né? E nem tanto que mudou a minha vida, como eu falei para vocês no canal antigo, repito novamente, o lixo eletrônico mudou, transformou a minha vida. Bom, o que vocês têm que fazer, pessoal? Eu trabalho de que forma? Eu compro o lixo eletrônico. Então vamos supor que hoje eu dei um batidão por aí, comprei 50 quilos, 40 quilos, 60 quilos de lixo eletrônico hoje, tá certo? Eu vou olhar nesse lixo eletrônico as placas que compensa eu estragar. Ou seja, por quê? Por que estragar, eu digo? Porque você não tem 100% de aproveitamento daquele material como as indústrias têm. Então, para você simplesmente tirar um banho daqui, um banho dali, e você passar, que nem tem gente que arranca alguns objetos ali, algumas coisas da placa, e depois vende ela. Você perde totalmente o valor da placa. E se não compensar você ter arrancado esse objeto para extrair o banho que tem nele, então você perdeu um dinheiro. Então você tem que observar esse tipo de coisa. Placa pesada, placa intermediária, placa leve, placa pesada. Não bateu uma quantidade de banho bom nela ou chips que compensa, porque tem chips que é rico em paládio. Se você não tem muito conhecimento sobre o paládio, se você for mexer sem conhecimento com o paládio, você vai ter prejuízo. Então você pega esse tipo de placa, pessoal, ajunta ali 100, 150 kg, 200 kg daquele tipo de placa e vende. Só segura o que dá para você extrair. Por exemplo, aqui tem placa que eu vendo que dá para mim extrair ouro de montão. Se eu quisesse extrair aqui, que nem eu peguei um material essa semana passada, que daria para mim extrair ali nada nada umas 40 gramas de ouro, certo? Só que eu extraí de algumas delas e o restante eu passei, porque aquelas placas é cara. O processo que eu vou fazer de ácido, tudo, o cara me paga muito bem do jeito que ela tá. Então eu prefiro pegar umas 5, 6 placas daquela, extrair um ourinho, guardo o ourinho e o resto eu vendo. E eu faço dessa forma. Então eu ganho dinheiro vendendo placa, tá? Todo mundo aí sabe para quem que eu vendo placa, né? Não preciso nem de repetir novamente. Eu não vou aqui fazer propaganda, mas vocês sabem. E o restante, então, eu faço a extração do ouro, tá certo? Então, o que que acontece? Assim eu vou balanceando. Eu tiro uma pepitinha de 2 gramas, 3 gramas, às vezes 5 gramas, às vezes meia grama, 1 grama, e o resto das placas eu vou passando. Então, eu vou juntando ali um ourinho e vou ganhando dinheiro com a placa. Por quê? Porque eu compro sempre um preço bem abaixo, ou pela metade do preço a qual eu vendo, ou se não, tem placa que, pessoal, eu chego a ganhar 5 vezes nela. 5 vezes numa placa aí, tá bom? Que é um segredinho do papai. Tem uma placa que... Agora tem placa que eu ganho R$ 2, R$ 1, R$ 3 sobre ela. Ok. Que nem, por exemplo, a placa podre, que é chamada placa podre, que essas de TV, essas placas assim, eu ganho... Eu compro ela por R$ 1,80, vendo ela R$ 2,90. Estou ganhando R$ 1 nela.
tá? Só que tem placa que eu ganho 3, tem placa que eu ganho 5 real no quilo, tem placa que eu ganho aí 60, 50 real em cima do quilo que eu compro, tá? Segredinho de papai. Então, nisso aí, eu consigo fazer um dinheiro bom e ainda tirar o meu ourinho. Daqui uns dias vocês vão ver aí a corrente que eu vou fazer. Eu já até fui ver com o cara para ele fazer essa corrente, então estou juntando um ouro aí. Eu quero fazer uma corrente, pessoal, aquela gourmet que chama, acho que é, né? Vou fazer uma corrente daquela e vou pegar uma quantidade de ouro, fazer um buraco no chão conforme uma pepita mesmo, pegar uma pedra, né, que imita a estrutura de uma pepita, uma pepita meio grande. E vou então derreter o ouro e jogar ali. Precisa de ser feito isso aí com agora sumiu o nome da. Eu esqueci o nome daquele barro. Precisa ser feito com aquilo ali, a forminha. Aí vou jogar lá então, fazer uma pepita de ouro meio grande e vou levar para o cara. Então depois ele só dá uma chapadinha na frente dela para escrever tom dos metais. Eu vou mostrar para vocês aí tudo do ouro que eu estou recolhendo de pouco a pouco aqui, estou guardando. Então eu faço isso, pessoal. Aí quando dá uma apertadinha, de repente eu quero fazer uma coisa ou outra, que nem meu carro quebrou uma época aí, eu tive que gastar minhas pepitas. Então eu peguei minhas pepitas, fui, vendi, me socorreu, tá? Mas assim, o dinheiro que eu tenho aqui para mim rodar das placas, eu guardo para isso. Então vou comprando placa, as que me interessar eu arrancar o ouro eu arranco, não sai extraindo ouro de tudo. Porque tem placa que compensa você vender e você vai lá e arranca ali, não ganha nada. Se você arrancar de 1 quilo de placa daquela ali, você não arranca 1/10 de ouro. Mas tem gente que vai lá e arranca os componentes, aí a placa não vale mais nada. Então compensa você vender certo tipo de placa. É dessa forma que eu ganho dinheiro com o lixo eletrônico. Canal Tom dos Metais.